Boa tarde, professor. Me chamo Ari Nelson, acadêmico da Unifap, e estarei apresentando o meu trabalho sobre as proteínas, os aminoácidos e os ácidos nucleicos. E iniciarei falando sobre os aminoácidos, sobre um pouco sua definição, sobre sua estrutura. E os aminoácidos são as unidades formadas de proteínas que podem ser classificadas em dois grupos principais: os aminoácidos essenciais e os não essenciais. E também existe 20 tipos diferentes que formam uh, diferentes tipos de aminoácidos, né, que formam a macromoléculas. Cada um com uma propriedade específica. Eles podem ser definidos como moléculas orgânicas que apresentam grupos carboxílicos e amido, ligados a um único carbono, denominado de carbono alfa. E esse carbono é observado no aminoácido e se liga ao grupo de amido e ao grupo carboxílico. Há um átomo de hidrogênio e um grupo variável que é chamado de cadeia lateral, ou grupo R. Como aqui a imagem apresenta, né? Carbono alfa, a ligação de hidrogênio, a cadeia lateral, a ligação de hidrogênio e a de oxigênio. Aqui estão os 20 tipos de aminoácidos, suas abreviações em 3 letras e abreviações em 1 letra. A classificação dos aminoácidos são agrupados geralmente de acordo com as características de suas cadeias laterais. E eles também podem ser divididos em aminoácidos com cadeias laterais apolares, com cadeias polares e aminoácidos ácidos, que são os aminoácidos que possuem cadeias laterais com cargas negativas, porque a presença de grupos carboxílicos. E também os aminoácidos básicos, são os aminoácidos que possuem grupo amido nas cadeias laterais. E aqui está a tabela de classificação. Cada aminoácido com sua representação. E cada aminoácido desses estão agrupados conforme a propriedade de suas cadeias. Tem os ácidos aspartíticos, os ácidos glutâmicos, estão representados pelas cores que são amarelo, que são os apolares, laranjado, que são os ácidos, apresentando na cor azul os básicos e na cor verde os polares. Os aminoácidos essenciais, eles são aqueles que só podem ser sintetizados endogenamente e eles devem ser obtidos a partir de alimentos. Já os não essenciais são aqueles que o organismo é capaz de sintetizá-los. Carne, por exemplo, a carne vermelha, os ovos, feijões, os amendoins, arroz. E vale destacar que
A arginina é considerada um aminoácido condicionalmente essencial, pois pelo seu fato de que as condições normais o organismo é capaz de produzi-la e em quantidade adequada. Entretanto, determinadas situações clínicas. E também um fato curioso que desses 20 aminoácidos, que podemos obter os 20 aminoácidos através de apenas 2 alimentos, que é o feijão e o arroz. O feijão, ele por sua vez, ele possui todos os aminoácidos essenciais, porém ele apresenta uma quantidade limitada de betiodina e citeína. E já o arroz, ele é rico nesses dois aminoácidos. Então, apenas desses dois alimentos, podemos consumir vários aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Falando um pouco sobre as funções dos aminoácidos, elas são moléculas importantes que atuam como subunidades na construção de proteínas. As proteínas são as macromoléculas essenciais, né, para os seres vivos. E, entre outras funções, ela é essencial na defesa do organismo, na comunicação celular, no transporte de substâncias, na movimentação, na contração das setas de estrutura. E também são catalisadores de reações químicas. Já entrando aqui no assunto das proteínas, cada proteína é formada por uma sequência específica de aminoácidos. Uma sequência que é determinada em suas conformações tridimensional, e também muitas das proteínas, elas são enzimas, como falei um pouco atrás, são catalisadores de reações de bioquímicas para o metabolismo. E as funções das proteínas, elas têm uma estrutura mecânica ou estruturais, como é o caso da quitina e da miosina, que elas trabalham nos músculos, nas proteínas no citoesqueleto, os quais elas formam um sistema de andames que mantém a forma celular. E também outras proteínas são importantes na sinalização de células, na resposta das imunidades. E uma diferença entre as proteínas é que elas se diferem fundamentalmente uma das outras na sua sequência de aminoácidos, que as determinam pela sua sequência genética e que geralmente provoca uma anómala numa estrutura tridimensional. As proteínas, elas são sua classificação
tem como 4 classificações, que são as proteínas simples, conjugadas, que nesse caso são as conformações delas, são essas duas. Quanto a composição das proteínas, tem as proteínas fibrosas e as proteínas globulares. As simples, elas são aquelas que durante a aerilose liberam aminoácidos. Já as conjugadas são aquelas proteínas que durante a hidrólise liberam aminoácido e um radical não peptídico. E as proteínas fibrosas, elas são as cadeias peptídicas. Elas se enrolam como se fosse uma corda, que é uma das características das proteínas, que elas não são solúveis em soluções aquosas. E além disso, elas são responsáveis pela força e pela flexibilidade das estruturas onde elas são presentes. Já as proteínas globulares, elas são aquelas que se dobram em formato aproximadamente em formato esférico, ou como o próprio nome indica, globular, fazendo que se assemelhe a um globo, e geralmente são solúveis em soluções aquosas. As proteínas têm como composição os carbonos, os hidrogênios, os oxigênios e praticamente todas, também enxofre. Em algum momento também terão ferro, zinco, cobre, e também podem estar presentes, né? As estruturas das proteínas, elas se referem à sua conformação natural, né? Necessária para o desempenho de suas funções biológicas. E as estruturas das proteínas, elas apresentam 4 níveis estruturais, que são a primária, a secundária, a terciária e a quaternária. A primária, ela é determinada geneticamente e trata-se da estrutura mais simples de todas, onde os aminoácidos estão dispostos para a forma linear. A secundária é uma estrutura protética que possui aminoácidos ligados entre si de forma covalente. E sendo assim, as moléculas podem sofrer rotações e, por fim, uma envoltório. Estou interagindo de 3 formas. A alfa-hélice, aquela que assume
a forma de helicoidal, quando ocorre ligações de hidrogênio entre os aminoácidos. Também tem as folhas beta, quando ocorre a ligação de hidrogênio entre os aminoácidos, que com a consequente geração de uma estrutura foliar e rígida. Também tem os laços, que são estruturas não regulares no núcleo, e sua formação dá-se fora do dobramentos da proteína. A terciária, terceiro nível das proteínas, da estrutura das proteínas, ela dá-se ao desdobramento da estrutura secundária, sendo que ela se dispõe no espaço da forma tridimensional. Já a quaternária, ela tem um lugar por meio de uma interação entre as cadeias popilípticas, idêntica ou não, que vão se agrupando e se formando uma estrutura tridimensional única. Ainda falando um pouco sobre as funções, tem como funções assumir o papel de enzimas, influenciando diretamente ou a aceleração de uma reação química, também nos movimentos de músculos, na composição hormonal, na composição de anticorpos, coagulações sanguíneas, transporte de oxigênio, que é feito pela hemoglobina. Aqui estão exemplos de estruturas do nível de estruturas da proteína: a primária, a secundária, a terciária e a quaternária. A desnaturação das proteínas é a perda da forma tridimensional de uma proteína que ocorre por ação de qualquer fator que é capaz de destruir as estruturas secundárias, terciária ou quaternária. Na desnaturação das proteicas, não há perda da estrutura primária, ou seja, os aminoácidos continuam unidos na mesma sequência, pois a desnaturação ela nem sempre é um processo indesejado. E para o desempenho das funções da biológica, as proteínas devem estar em seus estados nativos. A conformação na qual as proteínas existem em seu meio natural, com a sua estrutura primária, secundária, terciária, e quando for o caso, na quaternária. Aqui temos exemplo da desnaturação. A primeira imagem, uma proteína na forma original, e na segunda imagem uma proteína desnaturada, onde ela perdeu sua temperatura, seu pH, concentração de sais,
E por fim, falando um pouco sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos são macromoléculas constituídas por um nucleotídeo que formam dois importantes componentes das células, o DNA e o RNA. E eles recebem dessa denominação pelo fato de que possuem caráter ácidos, por serem encontrados no núcleo da célula. Os ácidos eles são constituídos por três tipos de componentes: os glicídios do grupo das pentosas, os ácidos fosfórico e a base nitrogenada. Esses são os componentes que se organizam em trios moleculares, denominados nucleotídeos, que se encadeiam as centenas ou milhares para formar uma molécula de ácido nucleico. Como aqui a imagem apresenta. Os ácidos fosfóricos, a base nitrogenada e os nucleotídeos. As bases nitrogenadas elas são classificadas em pirimídicas e púricas. As bases pirimídicas são formadas por uma cadeia fechada ou com 4 átomos de carbono e 2 de nitrogênio, que são a citosina, timina e a uracila. E as bases púricas apresentam estrutura química constituída por duas cadeias fechadas e também chamadas de anéis, que são elas a adenina e a guanina, que estão as bases de qual referidas, as bases púricas e as bases pirimídicas. As estruturas do ácido são moléculas de DNA por duas cadeias de nucleotídeos enrolados uma sobre a outra, e as duas cadeias mantêm-se unidas entre si por meio de tipos especiais de ligação de hidrogênio entre pares de base específicos. A adenina ela emparelha-se com forma de ponte de hidrogênio com timina, guanina, e também emparelha-se em forma parte de hidrogênio com citosina. Aqui a estrutura do DNA e ao lado direito a RNA. Falando sobre um pouco do RNA, ele tem como a origem do RNA, ele parte das moléculas do DNA. E
A duplicação do DNA as pontes de hidrogênio entre as bases elas se rompem e as duas cadeias começam a se separar. À medida que vagam pelo meio ao redor, vão se unindo. Respeitando a especificidade e o emparelhamento. Uma vez ordenada sobre a cadeia que está servindo de modelo, os nucleotídeos se ligam em sequências e formam uma cadeia complementar sobre cada uma das cadeias das moléculas originais. E assim, a molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas, como aqui a imagem apresenta. E a transcrição de informações do DNA que faz o RNA é o início da separação das duas fitas, no caso aqui onde as duas se separam, que apenas uma das fitas do DNA serve de modelo para a produção da molécula de RNA. A outra fita não é transcrita. E essa é uma diferença entre a duplicação do RNA e a produção do RNA. É que o RNA surge do DNA. E outras diferenças é que os nucleotídeos são utilizados e possuem açúcar ribose no lugar das desoxirriboses. E assim, na fita de DNA que está sendo transcrita, aparece a adenina, que se encaixa para ela um nucleotídeo complementar contendo um urácilo. E certas enzimas elas se desemparelham as duas cadeias de DNA que abrem as moléculas. Outras desenrolam as hélices duplas e também ainda aquelas que unem os nucleotídeos entre si. Essas enzimas elas promovem a ligação dos nucleotídeos e é conhecida também como polimérase. Porque a sua função é construir um polímero de nucleotídeos. Ainda falando sobre a representação estrutural, os DNA eles existem na célula com a produção direta de genes e pertence a três classes distintas: o RNA mensageiro, o qual informa que posteriormente será traduzida numa proteína.
tem também o RNA ribossomo, componente principal da ribose. E também tem um RNA transferência, que funciona como uma molécula transportadora de aminoácidos no decorrer do processo de tração. Então, minha apresentação é isso, professor. Espero que o senhor tenha entendido o que eu quis repassar sobre os ácidos, sobre as proteínas, sobre os aminoácidos.